Oi, gente! Eu sou a Vivian do NEF, Núcleo de Estudo e Formação, e invadi o canal da Adriana do CAP para a gente trazer para vocês dicas valiosas de língua portuguesa. Sabe aquele português que todo mundo fala assim, ai, eu odeio português? Então, vocês vão olhar essa aula, vocês vão perceber que vocês entendem coisa pra caramba de língua portuguesa. Só que a autoestima tá lá embaixo. Então, você vem com a gente, que vai ser uma das melhores aulas de língua portuguesa que vocês já assistiram até hoje. A gente se uniu, a gente faz aulas presenciais, eu e ela, fazemos imersão, aulão solidário, muita gente já conhece a gente. E agora, algumas aulas a gente vai se unir para fazer online para vocês, trazer muitas dicas, para nenhum parente de vocês chegar e vocês falar assim, pô, meu, você não passou no concurso ainda? Você está sempre estudando? Aqui a gente ajuda você a ser aprovado no concurso. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a relação entre as palavras. Sabe aquela parte de morfologia que você fala, Jesus, o que é isso? Não é o morfar dos Power Rangers e nem o ativar dos Super Gêmeos. Nossa, essa é para quem lembra, né? Não revela a minha idade, mas a relação entre as palavras, entre as classes de palavras. Não existe só substantivo, só adjetivo, só advérbio. Vai depender muito de como as palavras se relacionam, elas vão ser determinadas nas suas classes de palavras. Vamos pegar uma frase agora para a gente analisar? A inflação, após uma década, voltou a subir. Bom, olhando para essas palavras, nós temos aqui a... Todo mundo sabe o que é? Após. Inflação. Vocês lembram de que classe de palavras que elas fazem parte? Uma década voltou a subir. É isso que nós vamos falar um pouquinho. Olhando no primeiro momento, eu sei, tem um monte de artigo aí, legal, nossa, ó, tô aqui. Vou colocar para vocês algumas alternativas para vocês refletirem quais são as corretas. Então, nós temos aqui, letra A, 2 preposições e 2 artigos. Nessa frase, nós temos 2 preposições e 2 artigos? Letra B, 3 artigos e 1 preposição. Letra C, 1 artigo e 2 preposições. Letra D, 1 artigo e 1 preposição. Qual dessas alternativas vocês acham que é a correta? Vamos pensar um pouquinho. A, é artigo? Viu um monte de gente aí, ó. É artigo. Legal. O A é artigo. Uma é artigo. A, subir também é artigo. Será que é? Vamos pensar? O A é artigo. Então, se eu for pensar A, artigo, eu tenho uma artigo. E esse A, artigo, no pensamento inicial, eu vou falar que tem 3 artigos e 1 preposição. Por eliminação. Não, eu achei 3 artigos, é essa aqui, não vou nem ver o resto. Normalmente a gente faz assim em concurso, mas não é. Vamos lá? Uma é artigo ou ela está nessa posição fazendo uma contagem? Eu poderia substituir e falar, a inflação após 2 décadas voltou a subir? Poderia. Então, se eu consigo trocar o uma por 2 ou por numeral, isso aqui, nós temos o quê? Um numeral. Espera aí que a gente já volta. Esse A aqui, o que que é? Eu tô achando que é artigo. Vamos acompanhar. Vou voltar aqui. Esse aqui é numeral, certo? Então, não cabe mais na alternativa B. Esse A subir. Tá ali, vamos pensando aí se é artigo ou se é outra coisa. Após. Vocês lembram o que que é após? Nossa, Vivian, eu não lembro o que que é após. Pois é. Após é uma preposição. Então, vamos achar aqui, ó. Achamos já uma preposição.
uma preposição e 3 artigos. Um artigo, esse aqui não é mais artigo, então a B não é mais. A subir é outra preposição. Como assim, Vivian? É um A. Pois é, lembra que nós falamos lá no início a relação entre as palavras? Esse A, ele está se relacionando com quem? Verbo, verbo. Pois é. Quando nós temos uma palavra ligando verbos, nós temos uma preposição, porque a preposição, ela tem a função de ligar palavras, diferentemente da conjunção, que é uma outra história para uma outra aula. Então, se ela está se relacionando com o verbo, ela é uma preposição, porque ela liga verbos, mas tem uma outra coisa que é muito importante. Artigo nunca, em espécie alguma, em hipótese alguma, ele acompanha verbo. Então, isso vocês têm que gravar para sempre. Fotografar na alma. Artigo não se relaciona com verbo. Então, bater o olho numa questão, tem lá um A junto com o verbo, ele não é artigo. Você já exclui. Sabe, se você soubesse dessa informação antes, você saberia que a B não era a alternativa correta. Quando a gente entende com quem que as palavras se relacionam e o que elas passam a ser, você começa a resolver as questões com mais facilidade. Então, é muito importante a gente entender a relação entre as palavras. Um outro assunto que nós vamos fazer depois, numa outra videoaula, é quando um artigo se relaciona ou ele modifica a classe de palavra, que nós chamamos isso de determinante universal. O artigo e outras duas classes de palavras são determinantes universais. Por quê? Depende do relacionamento entre as palavras. Agora, vamos ver as outras palavras e ver qual dessas alternativas é a correta. Bom, nós falamos que o subir é verbo, década, substantivo, inflação, substantivo, voltou é verbo. Lembra que nós falamos há pouco? Verbo, o que liga palavras é preposição. Conjunção liga orações, não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas é só para a gente ressaltar que a função da preposição é ligar palavras. Muitas vezes, ela se muda para outra classe de palavras por conta de como ela se relaciona com as palavras. O foco da aula de hoje foi relação entre as palavras. O A, artigo, nunca se relaciona com verbo, portanto, bateu o olho, tá perto de verbo, é o quê? Preposição. Agora vamos contar? Aqui nós queremos saber artigos e preposições, ou preposições e artigos. Nós temos quantas preposições? 1, 2. Então, vamos procurar a alternativa que tem 2 preposições? Ó, essa aqui, a A e a C. Por eliminação, B e D estão fora da nossa lista de opções corretas. Agora, artigo. Quantos artigos tem? 1 artigo. Resposta correta, 2 preposições e 2 artigos. Aqui, importante, o após nós colocamos como preposição, porque ele tem o sentido aqui de depois de uma década. Porém, se ele tiver sentido somente de depois ou atrás, ele é um advérbio. Nesse caso aqui, ele é uma preposição por conta do sentido dele e da relação dele entre as palavras. Para a gente finalizar, letra C, 1 artigo e 2 preposições. No início, a gente já ia chutar que tinha mais de um artigo, porque esse A, esse uma e esse outro A pode confundir a gente. Concurso público, atenção! Você é selecionado pela atenção que você coloca na resolução das questões, não só de língua portuguesa, como de todo o conteúdo da prova. Valeu, atenção, um abraço para vocês. Até a próxima videoaula.